versículo 16 ao 19. Hoje vamos iniciar nossa série Propósitos. Os propósitos, os motivos para qual nós existimos como igreja. E hoje é o sermão introdutório disso. Mateus 16, versículos 16 ao 19. Todos acharam? Sim, diz a palavra do Senhor. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Te damos graça porque temos o privilégio de estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja no dia do Senhor, para celebrar o teu nome e aprender e te ouvir, Senhor. Então pedimos, Senhor, que teu Espírito fale à tua igreja nesta noite. Que o Senhor fale aos corações e que possamos, como corpo, bem ajustados, ouvir a tua voz e viver para aquilo que o Senhor determinou que vivêssemos, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo, Senhor, que tudo aquilo que eu falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Sobre o que edificamos a nossa igreja. Abram lá em Filipenses capítulo 3. Versículo 1. Os irmãos devem estar lembrados que nós já trabalhamos esse ponto há 2 anos atrás. Com o crescimento da igreja, e glória a Deus por isso, e somos gratos ao Senhor, é necessário então trabalhar novamente esse ponto. É necessário relembrar esses pontos. E com a igreja crescendo, e esperamos que o Senhor continue nos abençoando, nós voltaremos, quando necessário, a trabalhar esses pontos. Paulo vai dizer o seguinte em Filipenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Por que ele não se aborrece? É o quê? Segurança para vós. Devemos ser constantemente lembrados de verdades bíblicas. E por isso nós voltamos à série Princípios. Por que nós existimos como igreja? Interessante que tudo é edificado sobre alguma coisa. A questão é se isso a qual nós estamos edificando é sólido ou não. Toda igreja está sendo edificada sobre alguma coisa, toda vida está sendo edificada sobre alguma coisa. Nas quartas-feiras nós iniciamos a mesma série, mas focada na pessoa, não na igreja local, mas no indivíduo. Então toda vida, toda igreja, todo relacionamento, tudo está sendo edificado sobre alguma coisa ou sobre algumas coisas, tudo. A questão é, nisso que eu estou edificando a minha vida, a igreja, os meus relacionamentos, tudo, é sólido ou não é sólido? Ali em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29, a gente verifica isso. Mateus 7, versículos 24 ao 29. Assim diz o Senhor Jesus: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Até aqui. Note que em ambas as construções vieram chuvas, vieram rios, vieram ventos. A questão é, as duas casas fizeram um trabalho de edificação, edificaram sobre algo. A questão é, não é se a igreja está sendo edificada sobre algo. Toda igreja está se edificando sobre alguma coisa. Toda igreja tem suas bases.
A questão é se estas bases são aquilo a qual a igreja deve ser edificada, se os propósitos e os princípios a qual essa igreja está seguindo são os princípios que Deus determinou a essa igreja para que ela siga. A questão não é se ela segue alguma coisa, todo movimento, toda igreja, todo indivíduo, todo relacionamento, tudo tem bases. A questão é, se essa base não for sólida, o que acontecerá? Vai desmoronar. Rios vão bater na sua vida, na vida da igreja. Ventos vão soprar sobre nós, na sua vida e na vida da igreja. Chuva haverá na sua vida e na vida da igreja. Isso vai acontecer. A questão é, sobre o que nós estamos edificando a nossa igreja? Interessante que a gente observa aqui nesse texto o Senhor dizendo sobre o que a igreja é edificada. Então, sobre o que estamos edificando a nossa igreja. Veremos hoje, primeiro, de quem é a igreja. Segundo, as edificações corretas e as errôneas, as incorretas, e como usar corretamente essa chave a qual o Senhor diz nesse texto. Porque se temos uma edificação, então temos que usar corretamente a chave que ele diz no texto. Dito isto, vamos para o início. De quem é a igreja? Para que eu possa edificar corretamente a igreja, eu tenho que saber quem é o dono da igreja. Ali versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? Ele não falou a sua igreja, então a igreja não é de Pedro, é de quem? De Cristo. Edificarei a minha igreja, a minha igreja. Abram lá em Atos 20, 28. Primeiro ponto para entendermos sobre o que vamos edificar a nossa igreja, para podermos então viver os princípios da igreja, é entender quem é o dono da igreja, a quem a igreja pertence, a quem a primeira igreja batista em Governador Celso Ramos pertence, de quem ela a quem ela tem que prestar contas. Ali em Atos 20, verso 28, Paulo está se despedindo dos anciãos, presbíteros, pastores, bispos de Éfeso, e ele fala o seguinte no verso 28 do capítulo 20 de Atos: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja é de quem? E o que esse Deus fez? Resgatou com o próprio sangue. Logo, é uma referência à segunda pessoa da Trindade, a bendita pessoa de Deus o Filho. Então a igreja pertence a quem? A Cristo. E ele comprou essa igreja de que maneira? Com seu sangue. Logo a igreja não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a nenhuma denominação. A igreja não existe por causa de mim, por causa de você, por causa de nenhum movimento. Isso é fundamental entendermos. A igreja é do Senhor, a igreja não é nossa. Quando falamos nossa igreja é no sentido de intimidade, não de posse. A igreja não nos pertence. Significa então, já que a igreja não é nossa, devemos agradar a Cristo. Então a igreja tem por missão agradar a Cristo. Ali em Efésios capítulo 5, versículos 23 e 24. Diz o seguinte: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça de quem? Da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Nos salvou. De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos maridos. Eu não vou entrar na questão hoje de casamento, um dia a gente vai fazer isso, não se preocupa, né? E eu vou botar uma placa de vidro aqui na frente, né? A nossa igreja tem em sua maioria mulheres, né? Então eu colocarei uma placa de vidro. Mas diz que a igreja está sujeita a quem? A Cristo. Então, eu quero atingir os propósitos para a qual a igreja foi criada, eu tenho que estar sujeito como igreja a quem? A Cristo. Eu tenho que agradar a quem? Cristo. A igreja não existe para agradar o pastor, mas a igreja também não existe para agradar os membros. Significa mais ou menos o seguinte: a sua opinião e a minha opinião pouquíssimo importa sobre como a igreja tem que ser gerida, ou como a igreja deve viver, ou quais são os propósitos da igreja. Porque a igreja tem que se submeter a quem? A minha vontade, a sua vontade? A vontade de quem?
de Cristo. Significa então que para entendermos quais são os propósitos da igreja e para que possamos edificar sobre rocha sólida, sobre edificação sólida, devemos entender que não estamos em uma organização onde os membros devem ser agradados, ou o líder deve ser obedecido cegamente. Significa que a igreja, como existência neste mundo real, físico, a igreja visível, ela existe para agradar a Cristo, porque ele fala que edificarei a minha igreja, é dele, não é sua, não é minha, não é de nenhuma autoridade neste mundo, não é do Estado, não é da Convenção Batista Brasileira, a igreja não é nem nossa, a igreja é do Senhor. Se eu não entender que a igreja não me pertence, que a igreja não é um clube a qual eu sou um sócio, se eu não entender isso, eu não poderei edificar a igreja em bases sólidas, porque eu estarei edificando a igreja sobre mim mesmo, e isso vai fazer com que a igreja desmorone. Então eu devo entender uma coisa fundamental: nós pertencemos a alguém. E quando eu falo igreja, não estou falando das questões físicas da igreja, embora do Senhor é a terra e sua plenitude, eu estou falando do corpo ao qual se reúne como igreja regularmente em um local. Esse corpo que se reúne regularmente em um local, a nossa declaração vai falar acertadamente que a igreja local é um grupo de pessoas biblicamente batizados, após profissão de fé e regenerados, pessoas regeneradas, convertidas, que foram batizadas. Nisso compõe uma igreja local. Esse grupo tem um dono. Então devemos entender o seguinte: o que é que o nosso dono quer? Quais são as diretrizes que o nosso dono coordenou para que nós vivêssemos como igreja local? Ao invés de entender ou pensar o que é que vamos fazer na igreja para que a gente fique feliz em ir na igreja, mas sim o que o nosso dono quer. Afinal, ele comprou, não comprou? Foi barato? Não foi barato. A gente fala salvação é de graça, para a gente, mas foi um preço caríssimo, um preço gigantesco. Dito isso, a grande pergunta: se eu quero edificar sobre bases sólidas, a pergunta é: a quem eu, como membro da igreja, a quem nós como igreja coletivamente estamos agradando, estamos buscando agradar? Eu não falo de perfeição, mas eu falo de propósito. Qual é o nosso grande propósito ao nos reunirmos aqui regularmente, a fazer as atividades da igreja, a viver como igreja? Qual é o nosso grande propósito? É fazer parte de uma igreja ou é agradar aquele a qual é o dono da igreja? Se eu entender que a igreja é dele e devo agradar a ele como uma noiva, como uma esposa agrada o seu esposo e fica feliz ao ser adornada pelo seu esposo, isso antes do feminismo, claro, Quando eu penso dessa maneira, eu sou parte da noiva. O noivo está feliz comigo, o que o noivo quer de mim como esposa? Essa é uma grande pergunta que a igreja deve fazer. Dito isso, e acho que isso é muito claro para nós aqui, que o dono da igreja, ele é muito claro aqui, o Senhor fala: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja dele, e só dele, de ninguém mais. A grande pergunta é: eu já sabendo que ele é o dono da igreja, de quem é a igreja, o que é a igreja, quais são as edificações corretas e incorretas? Porque nem toda igreja, embora toda igreja seja de Cristo, até mesmo Laodiceia era de Cristo. Cristo estava lá fora, o pessoal estava fazendo a ceia, e Cristo batendo na porta para poder entrar, para poder ceiar com a igreja. O pessoal que acredita em sacramentalismo, a ceia estava lá montada, a mesa da ceia estava montada, e Jesus lá fora: ei, eu estou fora aqui, alguém pode abrir a porta para poder ceiar com vocês, por favor? Até mesmo essa igreja era uma igreja de Cristo. Então, sobre o que nós estamos edificando a igreja? Edificações corretas e incorretas. O verso 18, ele diz o seguinte: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então há uma pedra a qual nós devemos edificar a igreja, correto? Depois eu vou entrar mais à frente sobre o que é esta pedra. Porém, algumas igrejas usam pedras para edificar a sua vida enquanto igreja local. E a gente vai observar algumas igrejas que estão edificando de maneira incorreta. Algumas coisas que são edificações, só que são edificações incorretas. Primeiro, existem igrejas que a sua pedra é o tradicionalismo, e aqui quem fala é um batista tradicional até o tutano. Aqui quem fala é um batistossauro.
Mas existem igrejas que são edificadas sobre o tradicionalismo. O que isso quer dizer? Que fizemos assim, porque é assim, porque é assim, porque é assim e deu. Porque sempre fizemos assim. E será assim sempre. Mas era feito assim. Mas era assim. Mas é assim que é. Porque tem que fazer assim. A tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Entenda isso. Tradição é maravilhoso. Tradição é uma fé viva de irmãos que já morreram. O tradicionalismo é ficar preso a costumes, a jeitos culturais que não são sagrados, que não são de fato sagrados. Abram lá em Mateus 7, em Marcos 7, 7 ao 13. Evangelho de São Marcos 7, 7 ao 13. Não é errado ter tradição, é errado colocar a tradição como se fosse escritura. Marcos 7, 7 ao 13. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Olha só a escritura aqui, né? Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a mãe, ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a essa. Aqui era interessante. Quando a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe, a palavra honra ali não é só a nossa ideia de honra. Você não tinha aposentadoria, você tinha trabalho braçal. Quando o pai e a mãe ficavam velhos, quem tinha a obrigação de sustentar? Os filhos. O que os filhos aqui crentes faziam, né, do povo do Antigo Pacto? Eles tinham uma espécie de corbã, né? Eles davam, isso aqui é para Deus. Eu tenho a minha manutenção aqui para mim. Aqui é para o templo, aqui é uma oferta extra para Deus, que depois eu posso resgatar. Aí a mãe estava passando fome, aí o pai estava, o filho pode me ajudar, querido, eu dei essa oferta, que eu vou resgatar depois para mim, para Deus. Aí Jesus, onde é que vocês inventaram isso? Onde é que vocês inventaram? Mas era uma tradição. Ele fala, vocês estão invalidando a palavra de Deus pela tradição de vocês, o que demonstra que mesmo que a intenção no início foi bom, uma oferta para Deus aqui, que legal, ainda assim, uma tradição que começa bem pode se tornar um tradicionalismo que mata a igreja. Então, existem igrejas que são fundamentadas sobre o tradicionalismo, sobre uma tradição que não faz mais sentido. Isso não é atualizar a Bíblia, atualizar o Evangelho, ele é eterno. Porém, existem aplicações do Evangelho que não servem mais. Você não pode achar que você utilizar o mesmo método de 1920, vai ter o mesmo resultado? Não vai. Não estamos em 1920. Quem conhece aqui o cantor cristão, que nós amamos e utilizamos? Foi um escândalo em muitos locais quando ele surgiu. Porque já notaram que o ritmo do cantor cristão é marchinha? Onde é que se tocava marchinha na época? No carnaval, marchinha de carnaval é um pouquinho diferente, mas... as marchinhas, no início do século XX, 1910, por aí, até um pouco antes, eram tocadas em locais impróprios. O que houve? Música legal, um crente, escutou essa música, não sei aonde ele escutou, mas escutou aquele ritmo e fez o quê? Algo musicado para a glória de Deus. Quando começou a se colocar os órgãos, os pianos, isso é instrumento do mundo. Onde é que toca piano e órgão? Em cabarés. Que isso? A igreja está virando o mundo. Que absurdo. Isso é o quê? Está edificado sobre Cristo? Qual é o princípio regulador de culto? Que deve se louvar ao Senhor. Se aquilo ajuda a congregação, e ajuda mesmo, um piano, um órgão, ajuda muito, isso eleva a voz da igreja a cantar, que bom. Mas o que foi feito? Em busca do tradicionalismo. Quando as igrejas batistas começaram a crescer, surgiu um debate muito interessante. A gente tem que tomar tudo em um cálice só ou pode dividir nos cálices?
Porque até então as igrejas eram pequenas e você tomava em um único cálice. Aí começou alguma... Gente, isso não é tão higiênico, já tinha uma noção de bactéria, né? Tinha mais gente, aí você vai ter um balde? Não, você vai botar... Aí, não, mas muitas igrejas não aceitaram. Isso é um alerta para a gente. Estamos edificando as nossas práticas, embora nós creamos que sejam bíblicas, elas são só porque sempre foi feita assim? Ou porque elas são de fato bíblicas? O tradicionalismo, ele pode matar uma igreja. Ele pode matar uma igreja. Vê, você bota um horário de EBD que ninguém vai, não é o caso aqui, graças a Deus. Não custa mudar o horário, que seja melhor para todos. Não, mas tem que ser nesse horário. Tem que ser nesse horário, tem que ser às 7h30 o culto. As pessoas trabalham, tem o dia seguinte. Mas tem que ser, porque a igreja tem que ser às 7h30. Por quê? Quem disse? Aonde? A gente tem essas coisas. A gente tem essas práticas. E isso não é correto, porque isso pode causar divisão, briga, por pura e simples bobagem. Então, o primeiro ponto aqui, igrejas se edificam sobre o tradicional. Tem igreja que não usa instrumento até hoje, né? Obviamente, na igreja primitiva não tinha onde ligar a caixa de som, é verdade? Não tinha eletricidade, tinha o que fazer. Agora, existem igrejas que são focalizadas, são edificadas sobre personalidades, sobre pessoas. 3 João 9:10. Terceira João 9:10. São igrejas que são fundamentadas, são edificadas, sim, mas sobre uma areia movediça. Tem o escrito à igreja. Ele quer falar com a igreja, mas alguém aqui se interpõe a ele. Mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, aqui o início do episcopalismo, um bispo querendo mandar em todo mundo sozinho, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e lança-os fora da igreja. Temos aqui uma pessoa que ela é o quê? O dono da igreja. Temos uma pessoa aqui que a igreja é fundamentada na personalidade de uma pessoa. Ele é a igreja. Existem igrejas onde o pastor é tão centralizador que ele é o dono da igreja, mas também existem igrejas que famílias, que pessoas são donas da igreja, que diáconos chegam, pastor, o senhor não pregará sobre isso, porque a junta nós não aceitamos, isso é muito comum em igrejas batistas. Eu já escutei colega meu dizendo que algumas pessoas chegaram da diretoria, pastor, olha, seguinte, a gente pode pegar alguém mais barato, se quisermos. Isso são pessoas que estão centralizando e acreditam que a igreja pode ser edificada sobre elas. Nós fizemos aquilo, nós somos o dono, é por nossa causa. Igrejas centralizadas em pessoas. O que vai acontecer com uma igreja centralizada em tradicionalismo e pessoas? Vai desmoronar. Vai desmoronar. Vai arrebentar. Jesus fala, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Só tem uma pedra a qual a igreja pode ser edificada e pode se manter de pé. Uma única pedra. Para que eu entenda os princípios, os propósitos, não adianta ficar adorando, evangelizando, servindo, comungando, discipulando, se eu não entender que eu preciso ter base sólida para isso. Existem igrejas que são fundamentadas em personalidade. Eu sou do ministério do pastor tal. Já ouviram essa frase? Eu sou do ministério. Meu Deus do céu, por favor, quando vocês forem, pode falar o nosso pastor, mas nunca digam que vocês são do ministério do pastor Rui. Vão estar em disciplina. Vou disciplinar de maneira monocrática. Não façam isso. Você está no ministério de Cristo, o ministro de uma nova e eterna aliança. Ninguém aqui está debaixo da minha cobertura espiritual, nem eu me cubro. Vocês estão debaixo da cobertura espiritual de Cristo, que está todos os dias até a consumação do mundo com vocês. Então existem igrejas que são focadas em personalidade. Aí quando ele morreu, o que vai acontecer com a igreja tal? Mas é essa preocupação? Mas Jesus morreu, ressuscitou, a igreja continua. Existem também igrejas que são edificadas sobre finanças. Isto é, a primeira pergunta que fazem sempre, quanto isso vai custar? E nunca, vamos orar sobre isso. Igreja edificada sobre matemática, como se a igreja fosse uma empresa. Obviamente você tem que ter responsabilidade.
A igreja não vai deixar eu colocar aqui um altar de ouro aqui, não vai deixar, eu sei, né? A senhora fala, não, se não tem 5 milhões não dá para fazer, eu sei disso. Mas responsabilidade é uma coisa, não crer que Deus pode abençoar aquilo que não temos é outra. Abram lá em 1 Coríntios 9, 14 e 15. É só exemplo, tem várias igrejas, não vou pegar todos os exemplos do mundo que a igreja poderia ser edificada erroneamente, porque a gente ficaria aqui até amanhã. Porém, são exemplos que eu já vi, e são comuns em nosso contexto. 1 Coríntios 9, vou ler o 13 também. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão juntos do altar participam do altar? O que colocava no templo, na antiga aliança, dízimo e oferta. Então, por que Paulo está dizendo? Olha, aqueles que servem a igreja local, fazendo uma metáfora com a antiga aliança, devem ser sustentados por meio de dízimo, de oferta. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo aqui está dando um princípio à igreja de Corinto, mas olha o que ele fala no versículo 15: mas eu de nenhuma dessas coisas usei. Por que Paulo não usa? Ele fala aqui que ele prefere morrer, porque melhor me fora morrer. A gente vai observar daqui a pouco que a igreja de Corinto tinha um probleminha com isso. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha uma mão um pouco fechada para algumas coisas. Uma igreja que era fundamentada em finanças. Ela não confiava que o Senhor poderia abrir portas. Ela não confiava que o Senhor poderia abençoar. Ela não confiava que o Senhor poderia fazer coisas que não estavam ao alcance da igreja. Era uma igreja egocêntrica. Por quê? Porque o que nós não conseguimos fazer, o Senhor não fará. Isso é um erro tremendo. Ali em 2 Coríntios, capítulo 9, se a gente fosse seguir o exemplo de Corinto em algumas coisas, nós não estaríamos aqui hoje. Eu lembro quando a construção que terminou, a minha mãe, ela não vai ver mesmo, nunca vi. Ela, tá, mas quem foi que construiu? Foi uma outra igreja? Não, foi a gente. Mas como assim? Mas foi alguma igreja grande? Não, foi a gente. Como assim vocês construíram? Nós? Mas como? O que vocês fizeram? As pessoas foram lá e doaram, deram dinheiro. Algumas igrejas ajudaram, mas a massa grossa foi nós. Mas eu não entendo. Falei, Deus nos capacitou, nos abençoou para isso. Esse pensamento que se nós não temos o suficiente, então não dá para fazer para o reino de Deus, é um pensamento mundano. Pensamento absolutamente mundano. Não estou falando para ser irresponsável, não é isso. Não é ser irresponsável, mas você tem que confiar no Senhor. Igrejas fundamentadas em finanças, onde a comissão de finanças, a tesouraria, mandam e desmandam na igreja no que pode ou não fazer sempre. Isso também não pode ser assim, né? 2 Coríntios, no nosso caso, tá? A nossa tesoureira é uma benção, as duas são uma benção, tá? São mesmo. 2 Coríntios 9, versos 5 vou ler o verso 4 também. Aqui ele está exortando eles a serem liberais, né? E fala que ele vai pegar uma oferta com eles. No verso 2 vai falar que ele já falou isso desde o ano passado. Ele fala no verso 2: porque bem sei a prontidão de vosso ânimo, do qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado, e que o vosso zelo tem estimulado a muitos. Paulo está dizendo, olha, eles vão dar sim, são prontos. Aí Paulo fala, verso 4, a fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo, então não está tão confiante não, e vos acharem desapercebidos, mas foi desde o ano passado, há um ano ele falou que essa oferta seria arrecadada, e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos a nós, para não dizer vós, deste firme fundamento de glória. Isto é, eu não quero que eu passe vergonha, para não dizer vocês. Portanto, tive por necessária exortar a estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção. A bênção, o dinheiro que eles dariam a outro, era chamado de bênção deles, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância
ceifará. A pessoa usa esse verso aqui para enriquecer, isto é, a igreja local que tem um coração generoso, com o reino de Deus, o Senhor vai fazer com que essa igreja abunde e essa igreja crescerá em todos os aspectos. Mas logo que Paulo fala, olha, eu quero lembra o ano que eu falei então? Vou mandar gente aí para já organizar isso, para que eu não passe vergonha. Então a confiança de Paulo não era lá grande coisa com os coríntios. E por que não era grande coisa com os coríntios? Capítulo 11, verso 8. Paulo fala, eu não quero passar vergonha, para não dizer vocês que serem envergonhados. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. De vocês eu não recebia. Tinha alguma coisa ali em Corinto que fazia com que Paulo não quisesse receber de Corinto. Alguma coisa que Paulo fez com que Paulo enviasse gente antes para já saber se a oferta estava pronta, para que ele não fosse envergonhado. Eu não posso afirmar que todo mundo em Corinto era assim, mas eu posso dizer o seguinte, uma igreja que ao invés de primeiro orar vai para a calculadora, tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo que nós devemos sermos irresponsáveis, mas temos um Deus é o maior interessado na obra que fazemos. Então devemos confiar no Senhor, saber que o Senhor está conosco, que se semearmos em grande quantidade, colheremos em grande quantidade. Não podemos ser avarentos com a obra do Senhor. Agora também existem igrejas pautadas, edificadas em tarefas. Elas fazem coisas e acham que existem para fazer coisas. Uma outra rocha errônea a qual muitas igrejas são edificadas. Apocalipse 2. Igrejas que são ativistas. Existimos para termos atividades. Note, tradição não é ruim. Ter pessoas líderes fortes não é ruim. Ter uma finança responsável não é ruim. Edificar a igreja sobre isso é. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Olha, uma boa igreja doutrinariamente, e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde, pois, caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Deixar o primeiro amor, vamos dizer o que é isso aqui, é o amor mais importante, tá? Não é aquele amor romântico do início não. Qual é o amor mais importante de uma igreja? O Senhor Jesus. Eles faziam as coisas, eles tinham o seu culto de oração, eles tinham a sua EBD, eles tinham a sua reunião à noite, eles faziam as assembleias. Só que tinha um problema, eles não amavam mais a Jesus. É uma igreja edificada por tarefas. Se tivermos tarefas, estamos bem com Deus. Uma igreja assim vai desmoronar. Era uma igreja doutrinariamente saudável. Pusesse à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. A gente trabalhou a igreja de Éfeso aqui. E também, isso tem se alastrado, existem igrejas que são fundamentadas para os sem igrejas. O fundamento dessas igrejas são os outros, os não crentes. Eles vivem para agradar os visitantes. Eles vivem para serem atraentes aos visitantes. Se necessário colocar um globo de luz, coloquemos um globo de luz. Se necessário ter uma crentoteca, uma discoteca de crente, vamos ter uma crentoteca. Eu já ouvi, já existe balada gospel. Uma vez eu liguei numa rádio que tem balada gospel, ficou um tuts, depois Jesus, tuts, não sei como. Igrejas que são edificadas sobre o gosto do sem igreja. Aí eu pergunto, Efésios 2:1 fala que estávamos mortos em delitos e pecados e seguíamos o príncipe da potestade do ar. Você vai deixar com que pessoas mortas em delitos e pecados, que seguem a potestade do ar, ditem o que a igreja deve ser? A nossa igreja tem que ser divertida para o pessoal. Estão edificando sim a igreja sobre alguma coisa? Claro que sim. Uma areia movediça. Se você utiliza métodos carnais para atrair pessoas, para você mantê-las, você vai ter que usar métodos carnais e continuar usando. Isso tudo são coisas errôneas, a qual uma igreja pode ser edificada, que devemos refletir. A nossa igreja tem se edificado nisso? Não é errado você querer atrair os 100 igrejas, não é errado você usar de estratégias
para que eles sejam alcançados pelo Evangelho. Paulo fazia isso, olha, com um não-judeu eu me comporto como não-judeu, eu vou comer bacon. Agora, se estou na mesa de um judeu e eu quero ganhar para Cristo, eu não vou comer bacon. Não é errado isso. Você quer ganhar o seu vizinho católico? Não faça um churrasco na sexta-feira santa do lado da casa dele, não faça isso. Não há necessidade disso. Faça no sábado e me chame. Porém, a gente pautar a nossa igreja por essas coisas, tudo que eu falei aqui intrinsecamente nada é errado. Tradição é bom? Claro que é. É bom a tradição. A personalidade, pessoas, lideranças fortes que conduzem o rebanho, é bom? Claro que é. Claro que é bom. Finança equilibrada não é irresponsável? É fundamental. É fundamental. Ter tarefa, ter coisas a fazer, ter atividades, deve-se ter. Se preocupar com sua igrejas também, o culto tem que ser inteligível a eles. Agora, isso tudo não é a base da igreja. Nada disso é a base da igreja. Vamos agora para a edificação correta. Verso 18, do capítulo 16. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro aqui, a palavra Pedro está no masculino, a palavra pedra ou rocha está no feminino. Pedro aqui é pequena, você é uma pequena pedra. E sobre esta rocha, esta grande pedra, eu vou edificar a minha igreja. Afinal, a igreja não é de Pedro, logo ele não pode estar falando que vai edificar a igreja dele, Jesus, sobre Pedro. Não faz o menor sentido. O que é esta rocha? Ali no versículo 16, Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Há um contexto aqui. A confissão de Pedro. Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Aí eles falam: uns falam que você é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: sobre esta tua confissão, que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, a minha igreja será edificada e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Esta é a rocha a qual a igreja está edificada, a própria pessoa de Cristo, na confissão de Pedro. Ele confessa e depois a gente vai ver as chaves, e Jesus dá as chaves a ele mediante esta confissão. Então, devemos edificar a nossa igreja sobre uma confissão. Aquilo que nós adoramos é diferente do que todo mundo faz. Aquilo a qual nós celebramos é diferente do que todo mundo celebra. Nós estamos celebrando e adorando o Cristo, Filho do Deus vivo, o dono da igreja. A igreja do Filho de Deus. A igreja não é um adendo, um apêndice na sua vida. Nós temos a obrigação moral de adorar o Cristo, Filho do Deus vivo. Não fazemos favor nenhum a Deus o adorando domingo a domingo. Ele é quem faz um favor em nos receber. Essa é a confissão da igreja. A igreja se manteve de pé em 2000 anos com todas as suas falhas, e como teve falhas, mas a confissão nunca se perdeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha inabalável a qual estamos firmados. Ali no Salmo 118, a igreja tem que entender sobre o que ela está fundamentada. Não é sobre um pastor carismático, não é sobre uma tradição. Se a gente perder essa tradição, a gente, meu Deus, não é sobre a tradição, não é sobre finanças, é sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo. Salmo 118, verso, que Salmo é verso, é musicado, verso 20 ao 24, deixa eu achar aqui, é que eu parei no Salmo 119 e eu ainda estou andando nele. Salmo 118, verso 20 ao 24. Esta é a porta do Senhor. Quem é a porta? Jesus. Pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste, e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Quem foi rejeitado e a pedra principal? Jesus. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Algo maravilhoso fez com que essa pedra se tornasse a pedra principal. O que foi maravilhoso? A qual é impressionante e nunca ocorreu? A ressurreição. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Qual é o dia que isso se deu? No domingo, o dia que a gente se alegra. Quem é a pedra que foi rejeitada e ocorreu algo maravilhoso? O Senhor Jesus. Qual é a pedra que a igreja está edificada? Sobre o Senhor Jesus. O próprio Pedro vai falar isso. Não precisa abrir, mas a primeira carta, no capítulo 2, ele fala que ele é a pedra eleita e preciosa. Pedro diz que Cristo é a pedra.
Paulo vai falar em Efésios 2:20 que é fundamentado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ao qual Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra principal. Paulo também fala que Jesus é a pedra. Então, sobre o que devemos edificar? Sobre o Cristo, Filho do Deus vivo, né? O Deus de Deus, luz de luz. A igreja é fundamentada sobre essa revelação. A igreja, ela tem que entender uma coisa. A verdade que anunciamos é o fundamento que mantém a nossa comunidade de pé. Se um dia a gente achar que a psicologia, a sociologia, a ciência sabem mais do que o Filho do Deus vivo, nós acabamos como igreja. Nós acabamos como igreja. A igreja é fundamentada na verdade que Pedro expressou. E por isso, já que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, nós podemos adorar, nós podemos evangelizar, nós podemos comungar, nós podemos discipular e nós podemos servir. Baseado nessa rocha inabalável que nós temos. Porque nem sempre o evangelismo será bem sucedido aos nossos olhos. Nem sempre faremos um bom serviço. Nem sempre o discipulado será lá grande coisa. Mas ainda assim ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós edifiquemos a nossa igreja sobre essa verdade. Que tenhamos pessoas, uma liderança forte, pessoas capacitadas. Que tenhamos, que Deus envie mais pessoas fortes, capazes. Que Deus faça isso. Que Deus capacite cada um de nós a usar os nossos dons na melhor maneira possível. Que nós tenhamos sim uma tradição forte, e nós temos uma tradição forte, uma tradição de linha anabatista barra zwingliana barra puritana. Vou parar para aqui, não vou botar mais barra. Que nós tenhamos sim, que nós devemos ter, que nós tenhamos responsabilidade nas finanças, que sejamos uma igreja que trabalhe no azul e não no vermelho, e amém, glória a Deus por isso. Que a gente se importe com sem igreja, com aqueles que ainda não alcançaram a salvação, que não receberam a salvação do Senhor, que nós venhamos a nos importar com isso. Mas a gente não é edificado nisso, em nada disso. O que nos edifica é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e glória a Deus por isso. Agora você nota que essa igreja edificada sobre ele, no verso 19, ele fala algo para Pedro. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Os romanistas vão entender que Pedro tem a chave do céu. Pedro fundou a igreja de Roma, o que não faz o menor sentido, porque quando Paulo escreve aos romanos, Paulo tem uma sessão Maguila no capítulo 16, que ele dá abraço para todo mundo, e ele não cita Pedro. Ou Paulo estava brigado com Pedro e não estava, porque Pedro cita Paulo, ou Pedro não estava ali. Não estava ali. E o outro lado, os evangélicos creem que esse versículo quer dizer o seguinte: se você falar, ligar aqui, Deus vai autorizar, vou ter que ligar agora. Ele ligou lá na terra, não queria fazer, mas vou ter que fazer. Não é isso também, isso tem a ver com a nossa missão. Como então uma igreja edificada sobre a rocha, sobre Cristo, vai usar as chaves? Como nós usaremos as chaves? Primeiro, só usamos as chaves edificadas sobre a rocha. Isso é fundamental entender. E tendo coragem para avançar. Uma igreja covarde não vai usar as chaves. O que fala o verso 18? E as portas do inferno... Porta é algo de ataque ou é algo para defesa? Defesa. Então, quem é que está atacando aqui? A igreja está atacando, não é? Não o inferno está atacando. É a igreja que ataca o inferno. Por que a igreja ataca o inferno? Porque ela está edificada sobre a rocha, sobre a confissão de Pedro, que Cristo é o Filho de Deus vivo. Então, quem tem que temer? O inferno tem que temer. As portas dele serão derrubadas pela igreja. Elas não vão prevalecer. A ideia é que a igreja o inferno vai nos atacar, tadinho de nós, Senhor, nos proteja. Não. A ideia aqui é que a igreja, baseada e fundamentada na rocha eterna, no Senhor Jesus, na confissão que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, vai arrebentar as portas do inferno e elas cairão mediante a ação da igreja. É isso que o texto está dizendo. Ou como você explica 12 homens iletrados chegarem com a mensagem que chegou até aqui? Como você explica que há mais de 100 milhões de crentes na Ásia? Como você explica que já somos maioria no continente africano? Aí vamos valorizar as religiões da África. Vamos, o cristianismo é a maior delas. Porque as portas do inferno estão caindo. Mas só cairão se a igreja estiver fundamentada